Hoje nós vamos começar com o capítulo 3 da carta do apóstolo Pedro aos crentes dispersos pela Ásia Menor no primeiro século. Se eu escrevesse uma carta em grego, ou se eu falasse em russo, só quem conhece essas línguas poderiam entender. Era preciso que as pessoas tivessem conhecimento de grego ou conhecimento de russo. Eu não estou dizendo que eu conheço essas línguas, eu estou fazendo uma hipótese. As cartas do Novo Testamento são dedicadas às igrejas, são dedicadas às pessoas que nasceram de novo, que tiveram uma experiência de regeneração e que são novas criaturas. Só entende esse pensamento quem experimentou a transformação de sua mentalidade carnal para a mente divina. O mundo acha isso fora de moda e irrelevante. O que o apóstolo Pedro vai descrever aqui nesta primeira parte da carta, no capítulo 3, no verso 1, é visto pelo mundo em geral como uma tolice. Quando Pedro diz assim: mulheres, sede igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Eu posso imaginar a sua face aí torcendo, dizendo: isso aí é uma coisa ultrapassada, isso é uma coisa que não faz sentido para a pós-modernidade, não tem qualquer sentido. Toda esposa, ele está dizendo aqui, deve ser submissa ao seu marido. Isso não tem sentido. Para muitos, esta linguagem é uma linguagem do primeiro século. É uma linguagem de uma cultura ultrapassada. Mas não é isto. É que para entender esta proposta apresentada pelo apóstolo Pedro, você tem que experimentar a regeneração, o novo nascimento. Se não tiver isto, você não vai compreender. Porque este é o mesmo princípio que governa a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. Mas há uma hierarquia, não de comando, mas de coordenação. A Trindade não compete, ela coopera. O Pai está acima do Filho, não em posição de hierarquia, mas o Filho diz que ele tem todas as coisas governadas pelo Pai. E o Filho não é menor, mas ele se submete à ação do Pai. Há uma relação de interação. E aqui, quando o apóstolo fala da submissão, ele já tinha falado da submissão às autoridades, aos reis, no capítulo anterior,
a autoridade dos servos aos seus senhores, e agora ele fala de uma autoridade entre a esposa e o marido, numa submissão. Deus deu ao homem o lugar de liderança. E a sua vontade é que a mulher reconheça a autoridade do homem. Não que o homem seja superior. Tanto é que quando Deus criou o homem e a mulher, ao criar a mulher, a figura bíblica mostra que ele tirou da costela. Ele não tirou da cabeça, para dizer como Santo Agostinho, para que ela não se tornasse, não pensasse que era igual ou superior ao homem. Não tirou dos pés para que ela não ficasse inferior, tirou do lado, para que mostrasse uma coordenação de igualdade, idêntica. Tanto é que esta é a palavra que a Bíblia nos mostra, que a mulher é idêntica, ela tem uma mesma conotação. Porém, a liderança no relacionamento é que o homem esteja numa posição de assumir a direção da sua casa. É o mesmo processo entre Cristo e a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Mas quando a gente fala do corpo, não estamos falando de algo inferior. Eu tenho uma cabeça e tenho um corpo. Isto faz uma unidade. O corpo não é inferior à cabeça. A cabeça está acima, mas não é que uma cabeça sem corpo não existe, nem um corpo sem cabeça. Deus deu ao homem esta posição. E no relacionamento entre marido e mulher, é a mesma figura que existe entre Cristo e a igreja. E nós precisamos entender isto de modo a nos relacionarmos. A mulher deve ter um respeito para o seu marido. E o marido tem que ter um amor profundo pela sua mulher. Hoje em dia, isso tem sido muito deturpado. As funções de liderança. E o que tem acontecido muitas vezes é uma desordem dentro do processo psíquico e relacional da família. A falta de uma liderança que corresponda ao amor tem gerado filhos completamente sem disciplina, sem controle, sem referência. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então esse assunto não é um assunto de um tempo. É um assunto para uma gente, para um povo que experimenta a grandeza da obra de Deus. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma revolução nos conceitos. E houve essa barafunda, o que tem acontecido dentro da família, essa desorganização. E a palavra de Deus continua sendo a mesma para produzir em nós um conceito de relacionamento adequado. Mesmo quando o marido de uma mulher ainda é incrédulo, Pedro diz aí que ela deve se submeter ao seu marido para ganhá-lo sem palavra alguma, ao observarem o seu honesto comportamento cheio de temor. Não temor dos homens, não temor do marido, não medo do marido, mas o temor e o respeito a Deus, que sabe todas as coisas e que sabe como ordenar as nossas vidas. A sua conduta como esposa
ela vai marcar a relação de atitude para com o seu marido. Eu me lembro de uma vez em que eu estava pregando numa cidade e eu ia lá sempre, e a esposa de um homem bastante radical chegou para mim e disse: meu marido não quer que eu venha mais às reuniões. Eu disse: perfeitamente, você deve obedecer ao seu marido. Ele não estava falando nada contra a palavra de Deus, porque só há uma maneira de nós rejeitarmos as autoridades, tanto dos reis, como dos patrões, como nas relações familiares, é quando alguém quer que eu quebre um mandamento de Deus. Caso contrário, não. E aquela senhora disse: mas ele não sabe o que é melhor para mim. Eu disse: mas Deus sabe o que é melhor para você. E se você obedecer à palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Aquela senhora estava preocupada que o marido não sabia qual era a vontade de Deus. Mas Deus sabe como agir. E quando ela deixou de frequentar as reuniões porque o marido a proibiu, ela começou a viver dentro de casa a manifestação da graça de Deus para com ele. E o que aconteceu é que a vida de Cristo começou a sair pelos poros dela, no dia a dia. Passado algum tempo, uns 2, 3 anos, ele foi ouvir a pregação e me convidou para jantar na casa dele. E ele me disse: eu coloquei mordaça na minha esposa, mas a vida de Cristo saía pelos poros. É isto que a Bíblia está dizendo. Quando o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 3, verso 2, ele diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, eles vão ficar simplesmente tocados pela realidade espiritual. E Pedro vai dizer: não seja o adorno, versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, os adereços de ouro, os aparatos do vestuário, coisas que apenas embelezam a casca, a forma, a exterioridade. Não que isso seja ruim em si mesmo, mas que não seja isto a ênfase. Mas ele diz no versículo 4, seja, porém, o homem interior, do coração unido, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nós nos trajamos com roupas adequadas e às vezes damos muito valor às grifes, damos muito valor àquilo que é externo, gastamos muito com a exterioridade. Não, volto a dizer, não estamos aqui combatendo os cuidados com a aparência, mas isto é secundário quando você tem os trajes do Espírito de mansidão e tranquilidade, que é de grande valor diante de Deus. O que há de mais impressionante nos relacionamentos é que muitas vezes nós damos muito valor à exterioridade e esquecemos que aquilo que é exterior vai murchar, vai acabar, vai envelhecer. A idade pega a gente e vai colocando as suas marcas do tempo, e a beleza externa é como uma planta que seca e murcha. Mas nós temos uma beleza interior, e Pedro vai dizer no capítulo 3, no versículo 5, pois assim também a si mesmas
se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esta submissão de Sara não é uma submissão de discurso, não é uma submissão de subalterna. A Bíblia diz que ela dizia no seu coração. É algo interior, é algo que é produzido no íntimo. Nós precisamos ter consciência de como Deus trabalha nos nossos relacionamentos. O George Miller, um grande pregador inglês, ele conta de um homem muito rico, um alemão. Ele era um homem déspota, um homem duro, um homem que era muito carnal. E ele costumava sair às noites para as tabernas, para a taberna, para beber com seus amigos, e voltava à tarde da noite e tratava a sua esposa com desdém. Mas ela encontrou a verdade em Cristo Jesus e ela dizia aos criados que fossem dormir, ela esperava até que ele chegasse. E quando ele chegava, ela cuidava dele. E um dia ele estava numa daquelas noitadas e ele disse assim: a minha mulher, ela é tão submissa. E ela, quando eu chego lá à noite, depois desse tempo, ela está me esperando e ela cuida de mim. E os amigos duvidaram disto. Ele disse: então eu vou convidar vocês para irem lá. E ela vai até fazer uma comida para vocês. E quando eles chegaram lá, naquela noite, de madrugada, ela estava esperando por ele e ele disse: vai fazer uma comida. E ela foi e fez e serviu, e depois que serviu ela foi se deitar. E os amigos, nenhum deles comeu. Eles saíram dali revoltados com a atitude com que ele fazia com a esposa. E aquilo foi o caminho. Meia hora depois ele foi lá no quarto e pediu desculpas, e pediu perdão. E a partir daquele momento começou uma obra de Deus no coração. Duro com duro não faz bom muro, já dizia um provérbio português. Aqui, essa questão é para a gente que tem experiência com Jesus Cristo. É para a gente que passou por uma experiência real com o Senhor. E pessoas assim podem ser desprezadas, mas elas vão conquistar o coração desses maridos que ainda não chegaram a conhecer Jesus. Nós não estamos falando aqui de capachismo, mas de submissão diante de Deus. E dessa submissão diante de Deus, ela tem frutos num relacionamento de amor. Não é roupa externa, mas é a roupa interior. Não é o embelezamento do cabelo, é um pensamento transformado por Jesus Cristo. Não são joias preciosas, é a joia da mansidão e da humildade. Não faz sentido isto para quem não conhece Jesus Cristo como Salvador. Por isso, nossa palavra aqui visa especialmente a todos aqueles que conhecem Cristo, não como uma religião. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Tem muita gente que foi educado na igreja, mas nunca teve a educação da graça de Deus no seu coração. Tem gente que está na igreja por tradição. Tem gente que está na igreja porque tomou uma decisão pessoal, mas nunca experimentou a regeneração, o novo nascimento. Se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é uma nova criação.
é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito novo. Nós não queremos que você mude de religião, mas que Deus troque o seu coração. Que você experimente algo que é real, que não é uma religiosidade de cabresto, em que as pessoas andam com medo da desobediência, com medo do inferno, com medo de alguma coisa, mas onde as pessoas andam por amor. E onde existe amor, não existe medo, não existe contradição. Que Deus continue agindo em nossos corações para que nós experimentemos aquilo que há de mais importante, que é ser o nosso coração trocado, para que vivamos para a glória de Deus, que vivamos para relacionamentos adequados com as pessoas e vivamos, acima de tudo, em santidade interior, sem aparência, sem querer provar nada para ninguém, mas vivendo a realidade do Evangelho. Isso aqui é só possível por meio da nossa morte e ressurreição com Cristo, onde Ele vem viver em nós a realidade espiritual. Que Deus conceda a você e a mim esta realidade, de coração para coração. Até o nosso próximo programa.